Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eduarda, sou fonoaudióloga aqui da WaveTech e eu queria falar um pouquinho hoje sobre os tipos de perda auditiva que a gente tem. Trouxe um ajudante para ficar mais claro, para vocês entenderem um pouco melhor. Isso aqui é uma esquemática, é um desenho da nossa orelha. Então assim, essa porção aqui a gente chama de orelha externa, que é a parte mais de fora. Essa porção aqui, orelha média, e essa porção aqui, orelha interna. Quando a gente tem uma perda auditiva, normalmente ela está sendo ocasionada por algum problema nessas regiões. E para isso, a gente tem diferentes tipos de tratamento, diferentes opções a recorrer, né? Quando temos um problema nessa porção externa, normalmente vai ser ou ser auditiva ou uma infecção. É algo passível de tratamento em questão medicamentosa, em questão cirúrgica. Ou nessa porção média também, que a gente pode ter as infecções, às vezes até um resfriado pode nos causar uma infecção nesse meio, porque esse caminho, ele está diretamente ligado ao nosso nariz. E quando a gente tem alguma alteração nesse meio, seja por essa infecção que eu falei, ou seja por uma perfuração do tímpano, algum problema nos ossinhos, a gente também pode recorrer a um tratamento cirúrgico ou a um medicamento. Quando temos esse problema e conseguimos recorrer a esse tipo de tratamento, normalmente a perda auditiva é tratada e a gente consegue diminuir a dificuldade, né? Às vezes não tudo, mas conseguimos diminuir uma parcela da dificuldade. No entanto, quando a gente tem uma lesão nessa porção interna, seja nesse caracolzinho aqui, que é onde ficam as células da audição, ou no nervo auditivo, a gente tem um problema um pouco mais difícil de tratamento. Não temos opção de cirurgia, não temos opção de medicamento que vá tratar essa porção. E daí a gente pensa em recorrer aos aparelhos auditivos. Claro que nas outras porções, tendo alteração, também pode ser passível de tratar com o aparelho auditivo, mas nessa parte interna fica mais restrito a isso. Então assim, quando a gente tem problemas nessa parte interna, isso vai nos dificultar a escutar sons em diferentes frequências, em diferentes volumes, e isso vai trazer mais dificuldade de compreensão, menos nitidez, menos clareza para o som. Diferente de quando eu tenho uma alteração nessa parte externa ou média, em que normalmente, dando volume para o som, a pessoa já consegue ouvir bem, porque ela só precisa transpor a barreira da infecção, da cera, para que chegue na célula e a célula estando funcionando ok, o som vai para o cérebro e a gente escuta. Então, quando a gente tem uma pessoa com perda auditiva, não necessariamente falando mais alto, a gente vai conseguir fazer com que ela nos entenda. Porque se o problema estiver lá internamente na orelha, na parte das células, essa compreensão não vai existir mesmo com um som mais alto, entendeu? Eu tô falando de uma forma resumida, de uma forma um pouco rápida para deixar aqui no vídeo. Mas se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês comentem aqui. Se vocês tiverem alguma curiosidade, pode deixar aqui também que a gente vai respondendo para vocês.